Olá, meu povo! Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de onde você está nos assistindo nesse momento. Nós vamos continuar com o nosso conteúdo de história. Estávamos falando da Revolução Francesa, falamos da queda da Bastilha. Agora nós vamos falar da execução do rei, né? Da execução do Luís XVI, o rei que perdeu a cabeça, tá? Por que ele perdeu a cabeça? Né? Nós vamos... Naquela época o rei, ele acreditava ser Deus, né? Que ele governar por Deus, né? Que Deus o colocava ali. Todo rei, na época, achava que era... Deus me colocou aqui, então eu sou absoluto, né? Ele achava isso, todo rei achava isso, né? Durante séculos, os reis da França acreditavam que acreditavam, durante séculos, eles acreditavam governar por vontade divina, né? Luís XVI nasceu dentro desse mundo de luxo, de poder, de privilégios, né? E no Palácio de Versalhes, cercado de ouro, de polpa, de festa, banquetes, parecia impossível imaginar que aquele sistema pudesse ruir, né? É, Era muita riqueza, né? Naquela monarquia, a França, né? Era o poder da época, né? O maior poder da época, França e Inglaterra, né? Mas a França tinha Luís XV, né? O Palácio de Versalhes é enorme, né? Tá lá até hoje, né? Por sinal, né? Mas enquanto a corte vivia em riqueza, o povo passava fome, né? Isso é, é muito interessante porque continua sendo dessa forma, né? O mundo continua sendo dessa forma, a riqueza de um lado e a pobreza do outro, né? Enquanto eu estava vendo agora, assistindo os jornais, e vão aumentar o salário do pessoal lá do governo lá, né? Os deputados, senadores, eu não sei, assessores, né? Aquele povo vai todo mundo aumentar salário. E o povão que se lasque, né? Que fique com o seu salário mínimo, né? Tô fazendo uma crítica aqui, porque a história parece que não mudou, né? Continua da mesma forma, né? O preço do pão ele disparava. O pão era uma das iguarias, né? Que eles se alimentavam da época, né? O pão era o carro-chefe, né? Da época, né? Ali, né? A crise econômica esmagava mais os pobres, né? E a revolta crescia nas ruas. O povo comentava, falava, né? E a revolução ela saiu do controle quando houve a queda da Bastilha, né? Que mostrou que o povo não tinha mais medo, né? Meses depois, uma multidão invadiu Versalhes e obrigou a família real a se mudar para Paris, né? Praticamente como prisioneiros. Eles foram levados dali para Paris, né? Da onde eles estavam. A monarquia absoluta estava acabando diante dos olhos do rei, né? Imagine o rei vendo seu trono, né, desabar, ele sendo destronado. Mas Luís XVI ainda acreditava que poderia recuperar o poder, tá? E ele tentou fugir, né? A tentativa de fuga que destruiu tudo, né? Em 1791, o rei tentou fugir secretamente da França com sua família, né? Disfarçados, viajaram durante a noite rumo à fronteira.
mas foram reconhecidos numa pequena cidade chamada de Varennes, né? Eles foram reconhecidos, né? E o rei foi preso e levado de volta a Paris, né? A confiança do povo desapareceu. Agora não era mais apenas um rei fraco, era um rei traidor da nação. Veja só, ele era um rei que antigamente ele era considerado como um rei fraco, agora ele é considerado traidor, porque ele fugiu, ele deixou o país. Quer dizer, ele estava querendo deixar o país, fugindo, né? Aí houve um julgamento, tá? Em 1792, a monarquia foi oficialmente abolida, né? Totalmente abolida, não existia mais rei, nada de monarquia, nada, acabaram com tudo, né? Luís XVI deixou de ser rei, passou a ser chamado apenas de cidadão Luís Capeto, tá? Ele seria julgado pelo próprio povo, o povo iria julgá-lo, né? A acusação, traição contra a França. Pela primeira vez na história moderna, um rei respondia como um cidadão comum diante da lei, né? Após semana de debate extenso, veio a sentença: morte. O dia da execução, 21 de janeiro de 1793. Guardem as datas. Pegue seu caderninho aí, sua caneta, anote tudo, né? Porque em 21 de janeiro de 1793 foi o dia da execução, né, do rei, né? Uma multidão silenciosa aguardava na Praça da Revolução. O rei subiu o cadafalso, tentou falar ao povo, mas os tambores começaram a tocar, para que ninguém ouvisse suas últimas palavras. A lâmina caiu. A cabeça do rei rolou, né? Em segundos, o homem que já foi o mais poderoso da França estava morto. Alguns comemoraram, outros ficaram em choque. Naquele instante não morreu apenas um rei, morreu a própria ideia de que monarcas governam por direito divino. Olha que interessante, né? Não morreu apenas um rei, morreu a própria ideia de que monarcas governam por meio divino. O mundo reage. A execução chocou a Europa. Outras monarquias temiam que a revolução se espalhasse, né? A França mergulhou em um período ainda mais violento, o terror. Milhares seriam executados na guilhotina, inclusive a própria rainha, que era a esposa do rei, a Maria Antonieta, ela também foi para a guilhotina, né? A revolução devorava seus próprios filhos. Perdão. Eles começaram a mandar as pessoas para a guilhotina, pessoas que eles achavam que estavam traindo eles, que estavam traindo a revolução, né? E esse foi o fim de uma era. A morte de Luís XVI marcou o fim definitivo da monarquia absoluta da França. O mundo nunca mais seria o mesmo, nunca mais, tá? A ideia de que o povo podia derrubar reis se espalhou pelo planeta, né? E naquela revolução surgiria, anos depois, um líder, um novo líder, Napoleão Bonaparte, né, que nós vamos falar no próximo vídeo sobre ele. Napoleão Bonaparte. Então, para a gente encerrar, para a gente terminar esse vídeo, né,
A queda da Bastilha ela iniciou a revolução, mas a execução de Luís XVI provou que não havia mais volta, né? Teve o período do terror com Robespierre, que nós vamos entrar também depois, falar sobre ele, tá bom? É muito importante, antes de eu entrar em Napoleão, eu falar sobre Robespierre no Robespierre no próximo vídeo, tá bom? Nós vamos falar sobre ele, então fica atento aí, fica atento às nossas aulas, que vamos entrar sobre Robespierre, até o final ali da Revolução, até chegar em Napoleão Bonaparte, tá bom? Então fica aí com a gente, se inscreva no canal, curte, comenta, deixe seu comentário lá se você gostou, tire suas dúvidas, converse com a gente, fala com a gente, nós estamos aqui, tá bom?